agora uma história de fé, que há 50 anos, antes mesmo do surgimento da comunidade Canção Nova, um homem confiante em Deus, motivado pela evangelização, acreditou que um novo movimento seria capaz de transformar a vida de muitos jovens. Vamos viver juntos histórias transformadoras, de muita simplicidade e emoção, com marcas de muitos milagres e fé. Uma história contada por ele mesmo, Padre Jonas Habib, que é a pessoa e o lugar da essência do carisma Canção Nova que nós conhecemos, um homem da palavra de Deus. E a maior graça que uma pessoa pode receber é o dom da fé. Essa fé de expectativa, que nós chamamos de fé carismática, que tem a certeza de que Deus fará. A pessoa não vê nada. A pessoa toca no impossível. E claro, se fosse possível, não era necessário fé. Se fosse palpável, não era preciso fé. Mas a pessoa não vê, para a pessoa é impossível, mas ela acredita que Deus fará. E essa é a maior graça, esse é o maior presente. E eu posso dizer, esse presente eu recebi. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, diz São Paulo na carta aos Romanos. Foram os passos na fé que conduziram o Padre Jonas a seguir cada moção do Espírito e escrever uma nova história. Mas quem foi Padre Jonas? Um pobre homem, realmente um pobre homem, mas graças a Deus, grande em Deus, rico em Deus. Porque eu sou de uma família pobre, muito pobre. Eu quase não nasci, porque mamãe teve grande dificuldade no meu parto. Com 2 anos eu quase perdi a visão. Se meu pai não se esmerasse com a ajuda do meu avô, que tinha mais posses, e me levasse ao oftalmologista mais célebre da época, Dr. Pirnido Bournier, eu perderia a visão. Mas rico em Deus em tudo isso, porque foram verdadeiros milagres. O meu nascimento foi milagre. A minha visão foi milagre. Claro que teve intervenção de um médico abalizado, mas foi um milagre. Eu podia ter perdido já anteriormente a visão, mas Deus me queria vendo e com olhos bonitos. Vocês podem perceber o detalhe dos meus olhos. Eles são lindos, não por mim, mas Deus me deu esses olhos bonitos. Mas, principalmente, Deus me deu visão. Eu tenho visão das coisas. Eu podia dizer até mesmo uma visão empresarial. Eu só vi a Canção Nova. Claro que o meu grande companheiro que realizou tudo isso foi o Eto, mas eu tinha a visão empresarial. A visão era minha. O executor, o empreendedor, era ele. Mas, acima de tudo, eu tive visão espiritual. Então, e continuo sendo um pobre homem. Sem Deus, eu não sou nada. E tenho certeza disso. Eu estou muito consciente de que se eu deixasse Deus, se eu perdesse Deus, eu não seria nada. Mas, graças a Deus, com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. De pequenos grupos de jovens a multidões, encontros com uma linguagem simples e moderna que atraía jovens sedentos de uma nova experiência pessoal com Jesus. Tudo foi convergindo para a Canção Nova. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus, comecei a fazer trabalho com jovens, comecei uma missa de jovens que foi uma novidade total, que deu uma enorme confusão na paróquia, porque as pessoas mais tradicionais da paróquia não compreenderam a missa de jovens, embora fosse às 10 horas da manhã, mas não compreenderam missa com violão e tudo mais, não é? E eu compus aquelas músicas
E então veja, eu compus músicas, eu compus no piano, né? Eu já tocava violão, mas compus no piano para tirar bem a melodia. E os jovens cantavam com uma alegria fora do comum. Então, uma missa de jovens. Depois, começamos com um grupo de jovens, um grande grupo de jovens. E depois começaram os encontros de jovens. Tudo antes da Canção Nova. Mas veja, convergindo. Eram as coisas que Deus faria convergir para a Canção Nova. Eu tenho a minha doença no pulmão, eu fui tuberculoso, meus superiores me mudam de São Paulo para Lorena, e em Lorena eu começo a trabalhar com jovens de Lorena. Eu conheci o Monsenhor participando do grupo de jovens e também ele foi meu professor na faculdade. Foi meu professor de psicologia da educação. Beleza. Aqui, né? Aqui na faculdade. Aqui na Faculdade Salesiana. Fiz o meu primeiro encontro de jovens com ele lá em Campo de Jordão. É uma coisa muito interessante, hein? Sabe, ele morava em São Paulo, ficou tuberculoso e veio se tratar aqui em Campo de Jordão. Mas assim que ele melhorou, já começou a fazer encontro de jovens. Para a felicidade nossa, ele veio para Lorena. A mão de Deus, né? Mão de Deus. Aí veio para cá. E aqui, eu na época eu tinha saído da academia militar, vim morar aqui em Lorena, e aí a gente começou a trabalhar com ele aqui nos encontros de jovens. Maranatás. Né? Foi tão grande o movimento, começamos os encontros de jovens em Lorena e na região, que o nosso bispo, Dom Antônio Afonso de Miranda, me chamou no escritório dele e pensei que eu fosse levar um pito, porque com toda aquela movimentação com os jovens e tal, e o bispo vai mandar parar. E foi ao contrário. Ele pegou o Evangelho Anunciante e mostrou para mim 2 números, o 43 e o 44, dizendo: ponha isso em prática. Ele frisou o 43 e o 44, mas eu entendi que aquilo estava no contexto de toda a Evangelho Anunciante, que é o mais lindo documento ainda na igreja a respeito da evangelização. Evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Eis que faço de novo todas as coisas. Essa é uma das citações da exortação apostólica de 8 de dezembro de 1975, do Papa Paulo VI, como também a necessidade da utilização dos meios de comunicação para evangelizar. E começamos o que chamamos de catecumenato, porque era uma catequese forte para os jovens, né? Todos os meses eles se reuniam para receber essa catequese. O Vale Histórico é muito importante na história da Canção Nova. Aqui, nas pequenas cidades do fundo do vale, Padre Jonas desenvolveu pelo menos 2 grandes encontros, os Maranatás e os Catecumenatos. E foram aqui também que ele falou para uma multidão de jovens, atraindo-os para uma experiência pessoal com Jesus. Eu me chamo Messias Fernandes e sou lá do Sertão da Prata, no município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 1978, eu tive o meu primeiro contato com o nome Canção Nova. Estava acontecendo um encontro chamado Catecumenatos. E naquela época, em 79, ia iniciar em Arapeí, no estado de São Paulo. E lá onde eu morava, a gente só tinha acesso de a pé ou de cavalo, né? A gente não tinha como, não chegava carro. E eu descia a média assim, de 1h30, 1h40 até o ponto do ônibus, pegava um ônibus até a cidade de Bananal, de Bananal pegava um outro ônibus até a cidade de Arapeí, e geralmente esses eventos aconteciam no sábado à tarde, encerrava com a missa, a gente ficava lá no domingo e retornava lá para o sertão. Eu conheci o Monsenhor Jonas, uma experiência de oração, primeira, creio, que ele fez numa fazenda onde nós morávamos.
Aí que surgiram os primeiros encontros do Monsenhor em Areias. E eu fui convidado para fazer o primeiro Maranatá. Isso era por ano de 1975, 76. Eu fiz o primeiro Maranatá, que foi uma experiência muito gratificante para mim. Acho que eu tinha uns 15 anos, no auge da minha vida, assim. Isso me abriu essa alegria para Deus, para a igreja, para a vida de jovem. E sempre eu lembro do fato do crucifixo. O internato tinha acabado de ser dissolvido, só virou externato, era só externato, não é? E ele, nas andanças pelo prédio de São Joaquim, ele encontrou o crucifixo, e esse crucifixo estava todo quebrado, etc. Faltava um pedaço do braço. Exato, sem pés. E foi uma vez ele assim, de forma, lógico que eu penso dessa maneira, mas não é, existia um projeto de Deus já ali, muito despretensioso, perguntou para mim o que aquele crucifixo me dizia. E eu, na minha juventude, meio que atrapalhado, eu disse, não me diz nada, eu estou vendo uma imagem quebrada aí. Né? E aí ele insistiu como era do jeitão dele. Né? Aí ele disse, Júlio, se Cristo está nos fazendo um convite para sermos o rosto, né? Ele quer se ver restaurado na pessoa dos outros. Né? E aí ele me fez o convite exatamente para fazer parte desse projeto da restauração da... Dizia, né, Júlio, que o Padre Jonas foi um homem escolhido por Deus realmente para evangelizar. Sim. Porque antes mesmo da renovação carismática chegar no Brasil, ele já fazia um trabalho de evangelização violento. Quer dizer, quando chegou a renovação, que ele viveu o batismo no Espírito Santo, aí aflorou, né? Aí eu me lembro das coisas maravilhosas, né? O Maranatá que ele começou. Né? Você participou, né? Sim, participou. Não sei se você não, nós ficamos uma semana reunidos lá ali na secretaria, né? Certo. De hoje da Catedral. Uma semana, um grupo de jovens elaborou com ele o esquema do Maranatá. Que o meu amor espelhe para eles através de você. Que as suas mãos levem o meu amor. Que os seus pés, que o seu andar apressadinho leve o meu amor a tanta gente que precisa urgentemente me conhecer e sentir-se amado por mim. Venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Que bom podermos estar aqui nesse momento de lembrança e recordação. A começar por essa música. Essa música, poderíamos dizer, era o hino nacional do nosso grupo de jovens. Eu sou de Lorena e no meu tempo de jovem, no tempo da juventude, iniciava-se os encontros de jovens com o Padre Jonas. E a gente se reunia sempre nos finais de semana em Areias. E era um tempo muito bom. E essa música faz a gente lembrar aqueles bons tempos, né? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir, e eu não me canso de cantar.
Afonso, como o Padre Bosco, né, falou da importância desses primeiros momentos que a gente viveu, nós aqui só tivemos a graça de participar de encontros com a sua ajuda. Como é que você levava esses grupos para Areias, Lorena? Eu já tinha a Kombi, né? Essa Kombi era enchia de gente. Nós tivemos uma experiência de oração nos coqueiros. Ali foi ali que eu consegui receber o batismo do Espírito Santo, porque eu nem conhecia o Espírito Santo. Ali foi que eu conheci o Espírito Santo. Falei, pô, que coisa linda. É um homem velho, mas aquele dia eu chorei, tanta coisa. A gente ia cozinhar nos encontros de Maranatá, era em Areias, ele levava na Kombi, ia muito jovem. E depois a gente formava grupo de jovem aqui também, a gente que dava palestra, ensinava os jovens. A igreja às vezes reunia 100 jovens. Aqui para nós era uma benção, né? Porque trabalhar para Deus é uma maravilha, né? Não existiu na minha vida coisa mais maravilhosa do que participar daqueles encontros. Eu era um dos passageiros aí da Kombi da Afonsinho, né? Meu cunhado. E nós, então, íamos para Areias participar do Maranatá. Deus proporcionou que na minha adolescência, através do Maranatás, através dos encontros de catecumenatos aqui no Arapeí, dos encontros em Lorena, lá no São Joaquim, Auditório São Joaquim. Eu também fui passageira da Kombi, né, do Afonsinho, tanto para os encontros de Areias quanto em Lorena, no Colégio São Joaquim. E num desses encontros no Colégio São Joaquim, o que me marcou até hoje foi que o Monsenhor Jonas, ele não se preocupava só com o lado espiritual das pessoas e com o lado humano também. E num desses encontros, alguém me chamou e falou, o Padre Jonas quer falar com você. Eu fiquei assim, nossa, Padre Jonas, o que será que eu fiz, né? Aí fui até lá, ele estava numa capela e ele conversou comigo, falou sobre a vida, que ninguém era eterno, e ele me preparou para me dar a notícia que minha avó paterna havia falecido. Então, com tantos jovens ali que ele estava, né, direcionando para o lado espiritual, ele também se preocupou com esse meu lado humano, de ter todo o carinho, todo o cuidado de me dar essa notícia. E isso me marcou muito, esse lado humano do Monsenhor Jonas Habib. E eu fui uma das primeiras também a fazer esses encontros, o Maranatá, que era realizado em Areias, né? E eu fui assim, muito assim, na época incentivada, eu estudei com a Lurdinha até o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, né? E ela incentivou muito a gente. E o Padre Jonas, com aquele jeito, ele e a Luzia, eu lembro muito dele aqui no Arapeí, como ele frequentava essa cidade, essa igreja aqui, quantas orações foram feitas aqui e quantas curas, né, e libertações. Desde a minha pré-adolescência, né, vendo esse movimento da Canção Nova com o Monsenhor Jonas Habib, através, né, do tio Afonso, que sempre realizava os encontros aqui em Arapeí, ou iam para Areias, ou para Lorena, a gente vivenciava esse momento, né, em conjunto com os meus familiares, com as minhas irmãs, que participava desses movimentos, com a minha mãe, que muitas vezes foi para cozinhar nesses encontros. E depois, né, na minha já adolescência, propriamente dita, convivei nos Maranatás com o Padre Jonas, aqui em São José do Barreiros, depois... E depois de 3 dias de palestras, orações, muita música, reflexões na Fazenda Morada do Sol, a finalização do encontro era aqui, na Matriz, em Areias. E aqui era um momento muito especial. Depois de tudo que tínhamos recebido naqueles dias, com propostas de vida nova, vivência da palavra de Deus, aqui éramos recebidos por nossos amigos, familiares, para a celebração da missa final. O Maranatá, para gente que jovem, que sai da cidade, vai para ele, te enche de alegria. É um fogo mesmo, você sai ali muito empolgado.
Eu, me empolgado que eu fiquei, saí, comecei a evangelizar. Eu diria que Padre Jonas, com Maranatá, ele foi aquele grande anúncio do querigma da minha história vocacional. Tanto a minha avó quanto a minha mãe e minha tia, elas participaram junto com o Padre Jonas, né, no início dos encontros que eram realizados em Arapeí. Eu me recordo minha mãe contando que em 79, quando minha mãe engravidou de mim, minha mãe era solteira e houve uma grande repercussão. E ela foi conversar, inclusive, com o Padre Jonas sobre isso. E o Padre Jonas disse à minha mãe: não se preocupe, Vera, o Renê será filho da comunidade. Olha, sem dúvida, é um orgulho, um privilégio, não só para Arapeí, mas para toda a região do Vale Histórico, saber que tudo se iniciou aqui. Né? E realmente a Canção Nova hoje, ela não é só de Cachoeira Paulista, ela não é só do Brasil, ela é do mundo. Então isso é um orgulho para todos nós. No final desse tempo, nós fizemos um grande encontro na cidade de Queluz, já tínhamos a casa de Queluz. E eu fui para Queluz de trem. Eu nunca tinha ido de trem, mas já havia o chamado trem de aço, né? E eu fui de trem, era mais confortável. E no caminho, naquele trem que foi andando, me veio a inspiração de chegar naquele encontro com jovens que participaram do catecumenato, de dizer a eles, né, quem está disposto a deixar a sua casa, deixar o seu emprego, deixar os seus estudos, deixar até mesmo o seu namoro, sem falar nos seus pais, nos seus irmãos, e vir viver conosco em comunidade para fazer aquilo que eu faço com vocês, que é evangelizar. Só que eu vi que aquilo era a maior loucura. Falei, não, isso não é inspiração de Deus, isso é coisa da minha cabeça. Mas aquilo ficou firme dentro de mim, batendo lá no fundo do meu coração. Durante o encontro eu tive a coragem e fiz o desafio. E falei isso que eu acabei de dizer. Para meu espanto, um grande número se levantou aceitando. Eu disse a eles que deviam pensar bem, medir todas as coisas e deviam ter licença dos próprios pais. Resultado, de todos aqueles que se levantaram, 12, no começo do ano seguinte, vieram e começamos juntos a comunidade Canção Nova. Então, tudo convergiu para a comunidade Canção Nova. Do Maranatá, que significa Vem Senhor Jesus, a um novo passo na fé, o início da comunidade Canção Nova. E a partir daí, tudo foi em frente. E eu já estava totalmente mergulhado na Canção Nova. Eu não sabia, mas vinha mergulhando antes para chegar à comunidade. E agora já estava mergulhado mesmo, continuava com a Canção Nova a fazer aquilo que Deus queria. Foi daí que veio tudo, que veio o rádio, que veio a televisão, que veio a editora, etc, etc. Vieram todos os membros da Canção Nova, que hoje são mais de 1.300 e que são uma grande graça de Deus. É impossível separar Padre Jonas e Canção Nova e Padre Jonas. Sim, na festa de Cristo Rei. Nós estávamos acabando o catecumenato de 2 anos, né, como nós temos a partir do Evangelho Anunciante, de Paulo VI. E o Padre Jonas colocou na íntegra, em prática. E ali no final, no domingo de manhã, né, o Padre Jonas, ele fez
assim, uma surpresa para aqueles que estavam aqui. A maioria eram jovens, né? De repente, ele olha para nós e pergunta o que está ali, escrito na parede. Faz esse apelo. Quem quer dar um ano da vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? Isto é, evangelizar. Anunciar Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho e na força do Espírito Santo. E eu não me levantei quando o Padre Jonas disse quem quer dar um ano da sua vida. E eu quieta lá na minha cadeira, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu trabalhava, eu era assistente social, gostava demais do meu serviço. Mas eu resolvi abrir para a palavra de Deus. E na abertura da palavra, caiu em Lucas capítulo 14, quando o Senhor diz, faça as contas para construir uma casa. Aí me veio no coração assim, se eu me levantar, é por toda a minha vida, é pela minha vida. Eu não imaginava, aquilo me veio no coração. Então, em menos de 3 minutos, eu tive que fazer as contas. E as contas, quando o Padre Jonas, no terceiro apelo, eu me levantei. Mas essa certeza, isso não é apenas por um ano, porque o apelo era para um ano, é pela minha vida. E aqui estou, Lourdinha. Vem aí, Aprofundamento Online. Hoje a salvação entrou em sua casa. 10 noites de oração e aprendizado. Participe e concorra a prêmios. aprofundamentos.cançãonova.com 2 em cada 10 brasileiros dizem ser de direita. 1 em cada 10 brasileiros diz ser de esquerda. E nós? Os outros 7 em cada 10 brasileiros. Vamos ficar sempre no meio dessa pancadaria? E se pudéssemos escolher quem represente de fato a grande maioria? Porque sim, nós podemos. Podemos, um partido independente.